cônsul-geral dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro em 1916 e participou de reuniões lá em Chicago. É um homem muito importante e a gente vai ver daqui a pouco por quê. E além dele, um outro homem que se faz muito importante, que é esse aqui, Percival Herbert Coates. Percy Herbert Coates é um inglês, morava em Montevidéu, participou com Monson em Chicago e depois vai ser o responsável pela expansão do Rotary na América do Sul e inclusive no Brasil. É ele que vai estimular a criação de clubes de Rotary na América do Sul. E além dele, tem um outro que é Shakespeare, que foi um dos organizadores e o secretário da Associação Internacional do Rotary, que hoje vem a ser o RI, o Rotary Internacional. Coates, ao lado de Monson, começaram a trabalhar em 1916 para fundar o primeiro clube de Rotary da América do Sul. Está aqui o cidadão que é João Tomé de Saboia e Silva, João Tomé de Saboia e Silva, que foi o primeiro presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, o primeiro clube de Rotary do Brasil. É importante a gente esclarecer uma coisa: o primeiro clube de Rotary da América do Sul surgiu em 1919, em Montevidéu, no Uruguai. Ou seja, o rotarismo no nosso continente sul-americano começou pelo Uruguai, começou em Montevidéu. Depois veio para o Rio de Janeiro. Mas a primeira tentativa de fundação de Rotary no Brasil, em 1921, fracassou. Por quê? Porque aquele cidadão que a gente viu há pouco, Coates, ele reuniu um grupo muito grande para fundar o Rotary Club do Rio de Janeiro, só que tinha um detalhe: esse grupo era todo de estrangeiros, não tinha brasileiro, só tinha um brasileiro em 17 associados do Rotary Club do Rio de Janeiro. 16 estrangeiros e um brasileiro. Não era efetivamente um clube de Rotary do Brasil. Em 1922, nós estávamos vivendo um momento especial no Brasil. Nós estávamos comemorando os 100 anos da independência do Brasil. O Brasil se separa de Portugal em 1822 e 1922 é o primeiro centenário da independência. E naquele momento de 1922 é que a gente funda o primeiro clube de Rotary brasileiro no mês de dezembro. Funda, encaminha a documentação para Chicago, para os Estados Unidos e fica esperando o reconhecimento. Quem comandou esse processo foi o Coates, que teria uma importância muito grande para nós brasileiros. O mesmo que fundou o Rotary lá em Montevidéu, no Uruguai. João Tomé é o presidente que funda o Rotary Club do Rio de Janeiro, ao lado do Coates, que veio para o Brasil e mobilizou vários amigos que ele tinha por aqui, principalmente diplomatas que fizeram contatos com outros grupos sociais, com empresários, com comerciantes, com servidores públicos e fundaram o Rotary Club do Rio de Janeiro, que foi reconhecido em 1923 e se instalou oficialmente como Clube de Rotary em 1923. Fevereiro de 23, por isso que esse ano nós estamos comemorando 100 anos de Rotary no Brasil. A ata de fundação desse clube do Rio de Janeiro foi assinada no dia 15 de dezembro de 22. E em fevereiro, o reconhecimento do Rotary. Há um livro de um rotariano chamado Alberto Pires de Amarante. O livro se chama História do Rotary no Brasil. Amarante levantou
todos os clubes de Rotary criados no país na primeira metade do século XX. E é interessante a gente acompanhar essa formulação de Amarante, porque a gente vê, é interessante a gente ver essa movimentação. Em 23 se funda o Clube do Rio de Janeiro. Em 27, o de Belo Horizonte. Em 28, o de Niterói, o segundo clube do Rio de Janeiro. No mesmo ano, no Rio Grande do Sul. Em 31, o Rotary chega a Pernambuco. Chega ao Maranhão, chega ao Pará. Em 33, chega a Paraíba e a Bahia. Veja que fenômeno interessante. Pernambuco, Maranhão, Pará, Paraíba, Bahia. 5 estados. Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Chegou, se expandiu mais aqui no norte do Brasil, no que hoje é o Nordeste. Primeiro, não obstante ter sido fundado no Rio, mas a ideia contaminou esses estados, inicialmente, porque a quantidade de clubes se expandiu mais por aqui. Aí, em 34, ainda em 33 chega ao Paraná, 34 ao Ceará, e ao Amazonas, e ao Espírito Santo, a Santa Catarina e a Sergipe. Em 36 vai para o Rio Grande do Norte, 37 para o Piauí e Alagoas. Depois, em 39, para o Mato Grosso, 41 Goiás, 43 Acre, 45 Rondônia, 46 Amapá, 49 Roraima. Vejam como isso se expandiu no território brasileiro e como foi um movimento fortíssimo, porque eu estou dando as datas iniciais. Todavia, a cada ano desse, depois da fundação do primeiro clube na capital, pipocavam clubes de Rotary nos municípios do interior, de todos os estados, sem exceção. Nós tivemos, em 1927, a primeira convenção rotária brasileira realizada no Rio de Janeiro, no mês de dezembro. Em 24, foi fundado o Rotary Clube de São Paulo, em fevereiro de 24. Clube afiliado do Rotary Clube do Rio de Janeiro. E, a partir dali, o Rotary no Brasil começou a se organizar institucionalmente. O Rotary Clube de São Paulo reuniu um grupo que tinha um poder aquisitivo muito elevado, né? Lembremos, os capitães da indústria do Brasil, os capitães do setor bancário brasileiro, estavam no início do século XX migrando do Rio para São Paulo, e o Rotary encontrou em São Paulo um terreno fértil, e essa gente queria se doar, queria mostrar que, além de fazer negócios, eles também estavam preocupados com o desenvolvimento social e queriam se engajar e participar da vida da sua sociedade. O Rotary, nesse período, começa também a publicar o seu boletim de notícias e começa a abrir novos clubes. E nessa primeira convenção rotária, há algumas coisas importantíssimas. As escolas Rotary são hoje instituições muito importantes no país inteiro. É recente no Brasil, isso vem do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para cá, que o Brasil se associou e firmou um protocolo internacional que nos obriga a cada 2 anos a avaliar a qualidade do ensino que a gente oferece na escola. E que todo mundo conhece pela sigla, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na maior parte dos estados do Brasil, as escolas Rotary, quando se mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, são detentoras das melhores avaliações de qualidade do ensino oferecido. Normalmente, a regra é que as escolas Rotary sejam as escolas que oferecem a melhor qualidade de ensino. E esse movimento de escolas Rotary, que hoje é um movimento que contamina o Brasil inteiro, que existe no país inteiro, surge
a discussão aqui em 1927, na primeira convenção rotária. Por quê? Porque nessa convenção é feita uma proposta pelos pernambucanos de que no ano em que se comemoraria os 50 anos da proclamação da República, 1939, em cada cidade, o Rotary da cidade oferecesse à sua comunidade uma escola para celebrar os 50 anos da República. Foi daí que surgiu o movimento de escolas Rotary, debatido inicialmente aqui, e a primeira escola Rotary do país foi a escola concebida pelo Rotary Clube do Recife. O Rotary Clube do Recife criou a primeira escola Rotary e depois vieram escolas Rotary nos diversos estados. Hoje todos os estados brasileiros têm escola Rotary. Em boa parte dos municípios em que nós estamos, há escola Rotary. Porque esse tema da educação é um tema que sempre encantou o Rotary. O Rotary sempre esteve presente. O Rotary, a partir dessa convenção, solicitou que cada clube, além das comissões de serviço que criam normalmente, criasse também uma comissão de alfabetização. A gente lembra que na primeira metade do século XX, a alfabetização era um dos grandes nós do país. Na primeira metade do século XX, nós tínhamos uma população analfabeta maior do que a população de letrados, de alfabetizados. E o Rotary exerceu e jogou um papel muito importante nesse processo.